Boa tarde, né? Bom, enquanto a gente finaliza aqui a entrada das pessoas para começar a última mesa do dia, eu queria fazer um aviso. Eu queria pedir, por gentileza, que as pessoas não sentem na última fileira, nem hoje, nem amanhã, para que o acesso ao banheiro durante as mesas seja um pouco facilitado. Tá bom? Fora isso, eu queria agradecer a organização da Apola São Paulo por esse evento. Queria dizer que sou sempre muito bem recebida aqui em São Paulo. Estou muito feliz em voltar para cá e muito feliz em poder coordenar essa mesa, mediar, coordenar, a depender do interesse de cada um. Bom, vou apresentar. Teremos aqui 3 trabalhos que eu acabei de ficar sabendo que precisam ser finalizados, sem exceção, às 7 horas. Então, sinto dizer que terei, talvez, que interromper algumas perguntas, caso aconteçam, mas vamos deixar esse problema para depois. Vamos começar com Transversalidade da Lógica no Ensino de Jacques Lacan, com Diego Parqueta. Na sequência, teremos Negatividade e Estrutura, a clínica redefinida por Lacan, com a Thaisa Falcão. E depois, Ontologia Lógica do Sujeito, entre a estrutura e a impossibilidade, com a Mariana Flammarion. Vamos começar? Pode começar, Diego? Obrigada. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes. Lamento no saber portugués para poder comentar o leer el trabajo en este bello idioma. El modo en que voy a presentar hoy es acorde a una situación de jornadas. El trabajo será breve, descifrado y simple. Es decir, no considero que sea lo mejor un trabajo largo, cifrado y complejo. Sumado a esto, las dificultades del idioma. Lo primero que quiero aclarar es que cambié el trabajo de investigación. El que iba a leer ya está publicado como capítulo 12 en mi último libro, que se puede descargar de manera libre y gratuita. Entonces les voy a presentar el trazado de lo que me voy a ocupar en los próximos 2 años, lo que voy a tratar de probar o argumentar. Entonces, más que leer un trabajo de investigación y ya concluido, les voy a contar hacia dónde voy. Esto podría parecer una estafa porque no estaría cumpliendo con el propósito de la convocatoria. A lo que contestaría que en este bosquejo ya hay investigación. Además de que no me siento cómodo repitiendo lo que ya he dicho o escrito. Por otro lado, no llegué al presente trabajo por asociación libre, sino por el trabajo ya realizado en estos últimos años, que no ha sido poco. Entonces, en estas pocas páginas, estas pocas páginas se van a convertir en un libro, tal vez de 200, 300 páginas, pero eso sí, hay que esperar 2 años. Igual la vida es larga. Comienzo con una primera premisa, 2 programas de psicoanálisis. Resulta que el psicoanálisis no es uno Freud, es al menos 2, otro Lacan. Para sostener esta tesis me remito a los diferentes programas tanto de Freud como de Lacan. Ambos plantearon que el psicoanálisis se articula a 4 disciplinas. El psicoanálisis para Freud se compone de la intersección entre mitología, literatura, historia de las religiones e historia de la cultura. Esto Freud lo dijo al menos 8 veces. Esas 8 referencias están en este último libro. El psicoanálisis para Lacan se compone de la intersección entre topología, lingüística, antifilosofía y lógica. Esto lo dijo en Vincennes, aunque
Su programa lo enunció también de diferentes maneras en diferentes lugares. Entonces les propongo reducir a 3. En Freud, porque la historia se repite, sea en historia de las religiones o historia de la cultura, y en Lacan, porque la lógica es el elemento invariante a los otros 3. Nos quedan entonces dos modelos de psicoanálisis, el modelo que propuso Freud y el que propuso Lacan. Al de Freud lo voy a abandonar por una sencilla razón: no lo articuló a las ciencias. Hago una breve digresión. Las pasiones, 2 pasiones. Afirmo que tanto el psicoanálisis de Freud como el de Lacan llevan las marcas de sus propias pasiones. La pasión de Freud fue la arqueología, la literatura y la historia. Y la pasión de Lacan fue lo real teórico, es decir, lo imposible lógico-matemático, cuyo principal acceso se dio a través de la lógica y no tanto de los nudos, como se suele destacar. Y de todas las críticas que Lacan le hizo a sus alumnos, que fueron muchas, la principal fue la ignorancia respecto a la lógica. Entonces, pasión por lo real no debe entenderse en tanto pasión por lo inefable. Lacan, en algún lado, se lamentó de no haber sido matemático. Seminario 21, por ahí. Y hablo de pasión, no de deseo, síntoma, que sí requieren construcción e interpretación. La pasión no. La pasión se enuncia en primera persona, del singular. Por lo tanto, les propongo que cada uno de nosotros debe revisar cuál es su propia pasión, para así entender los límites con los que se va a tropezar o chocar. Les doy un ejemplo. Si alguien se apasiona por la salud mental y quiere llevar al psicoanálisis hacia ese cruce, se chocará con la cuestión biopolítica como límite. Me parece interesante contemplar esto porque constituye lo imaginario irreductible de cada investigador, desde dónde parte cada uno y cómo esto va a formar parte del objeto de estudio o investigación. Segunda premisa, transversalidad de la lógica. Esta tesis, que es la que iba a presentar hoy, ya está publicada, la voy a saltear, aunque voy a hacer un breve comentario. La lógica es el elemento invariante a la matemática, a la filosofía y a la lingüística. La lógica es lo que permite conectar a estas diferentes disciplinas entre sí. Acá hay que estar advertidos de lo siguiente: esto se puede leer de 2 maneras diferentes. En un modelo, la lógica opera como un metadiscurso o metalenguaje de disciplinas objeto, en este caso la matemática, la filosofía y la lingüística. En este modelo, la lógica es anterior y subsume o reduce a las otras disciplinas. En el segundo modelo, la lógica opera como una ciencia interfaz, permite las articulaciones y a su vez se funden las mismas, al modo del enlace o el calce browniano. Leo una cita de Lacan. La imposibilidad que tiene la lógica de postularse a sí misma de una manera justificable es algo completamente chocante. Lo que se llama articulación lógica, siendo la propia articulación de la lógica incapaz de definir ella misma ni sus objetivos, ni sus principios, ni nada que se parezca incluso a una materia. Tercera premisa, lógica clásica y moderna. Sigamos a Lacan en la siguiente idea. Para él no hay diferencias esenciales entre la lógica clásica y la moderna. Cito a Lacan, Seminario 9. No hay absolutamente ninguna otra especificación de esta lógica llamada simbólica por relación a la lógica tradicional, sino esta reducción a las letras. Se los garantizo. Pueden creerme sin que tenga que comprometerme más en ejemplos. Esto Lacan lo dice varias veces. Traje esta sola cita. Si admitimos esta idea, la diferencia esencial entre ambas, es decir, la lógica clásica y la lógica moderna, es la formalización. Lo nuevo de la ciencia moderna es que permite la matematización del mundo. Este pasaje se podría resumir en la frase de Galileo: el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. La noción de sujeto de la ciencia con la que operamos oculta un problema.
Esto sucede porque se pone el acento en el corte temporal, el cogito de Descartes y la ciencia moderna a partir de Galileo, Leibniz y Newton. Avanzo con mi propuesta. Nosotros no solo operamos con el sujeto de la ciencia, sino también con lo que ella presupone, más allá de la formalización, y que remite a lo que llamo la esencia de la lógica. Si la formalización es la diferencia o discontinuidad esencial entre la lógica clásica y la moderna, ¿cuál es la continuidad esencial? Propongo que esta continuidad se da a partir de los principios de identidad y de no contradicción. Dejo de lado el principio de tercero excluido o el de bivalencia, que no son lo mismo y que han generado más controversias y discusiones. Tanto para Aristóteles como Frege, los principales fundadores y sistematizadores de sus respectivas lógicas, es decir, la lógica clásica o proposicional y la lógica moderna o simbólica, ambas se asientan sobre el principio de identidad y el de no contradicción. Propongo que esta tesis de la esencia de la lógica, más allá del corte que implicó la ciencia moderna, está y no está en Lacan. Y para sostener esta tesis voy a presentar argumentos débiles, no por los argumentos en sí, sino por cómo los presento. El primer argumento es el siguiente. Si Lacan dijo que operamos con el sujeto de la ciencia, ¿por qué rescató a autores y desarrollos anteriores a 1600? Otro argumento es la cantidad de referencias o comentarios, muchos, a estos tres principios y a las lógicas que se apartan de alguno de estos principios. También tenemos la cuestión de los fundamentos, esta vez no de la lógica, sino de las matemáticas. Logicismo, realismo, intuicionismo y formalismo. Hay muchas referencias a esta discusión también. Otro argumento son las siguientes oposiciones que aparecen en Lacan. Para la ciencia clásica podríamos oponer a Parménides con Heráclito y a Sócrates con los sofistas. Para la ciencia moderna podríamos oponer el programa de Frege con el de Russell en el plano de la lógica y el programa de Hilbert con el de Gödel en el plano de la matemática. Frege retomó el proyecto de Aristóteles, Hilbert el de Euclides. O sea, ambos formalizaron. Ambos buscaron formalizar su disciplina en tanto totalidad, es decir, en tanto A no barrado, y cada uno de ellos obtuvo su propio retorno invertido, como A no barrado, Russell en lógica y Gödel en matemáticas. Lo mismo sucedió en filosofía. Al sujeto fundador, centrado y reflexivo de Descartes y Kant, podremos poner, A sin barrar, le oponemos el sujeto dividido, descentrado e irreflexivo de Lacan, el otro barrado. Les leo una cita de Lacan, del Seminario 10. Esta relación con la falta es tan fundamental en la constitución de toda lógica y de una manera tal que podemos decir que la historia de la lógica es la de sus éxitos en enmascararla. Y todo esto nos lleva a la última premisa, y ya concluyo. La cuarta premisa es: la lógica es la esencia de la ciencia. Les leo otra cita de Lacan, esta es del Seminario 18. La vía por la cual vemos que la ciencia progresa es que la parte que en ella adquiere la lógica no es pequeña. También hay muchas citas sobre este tema. Desarrollo un poco. A lo largo de todo el Seminario 18 se encuentra la siguiente cadena lógica. Lógica, una flecha, lo escrito, una flecha, ciencia. Es decir, la lógica soporta y se soporta en lo escrito, y a la vez lo escrito es soporte de la ciencia. Entonces, no nos es suficiente con postular al sujeto de la ciencia moderna junto con su correlato antinómico, el sujeto del inconsciente. Es necesario extraer todas las consecuencias necesarias de ello. Si el sujeto del inconsciente es un efecto nuevo, requiere de una ciencia nueva, el psicoanálisis, y esta ciencia nueva requiere de una lógica nueva, la del sujeto del significante de Jacques Lacan.
hay que oponer a un sujeto sostenido en el principio de identidad y no contradicción, un sujeto apoyado en la negación de estos principios o postulados. Lacan hizo este trabajo de construir una lógica nueva. Yo voy a intentar reconstruirla y establecer ese trabajo que Lacan hizo para nosotros. Porque sin el establecimiento de una lógica nueva, no se puede validar la aspiración de cientificidad del psicoanálisis. Hasta acá es suficiente y aprovecho a agradecerles a ustedes vuestra presencia y bueno, a todos los que participaron de la organización de las jornadas. Ahora me siento allá, así leo el trabajo de las chicas. Obrigada, Diego. Agora vamos passar para a Thaisa Falcão com Negatividade e Estrutura, a clínica redefinida por Lacan. Boa tarde. Bom, tomar a linguagem como algo vivo é difícil, né? A gente tem as ciências humanas tomando o frescor da apresentação da Amanda, surgindo justamente quando a gente começa a questionar a ideia de que a ciência é só o argumento dos vencedores, né? Como muita coisa fica de fora quando a gente toma por aí. E eu localizo esse trabalho entre o primor da mesa 1, da forma como foi tratada, né, o trabalho de tradução, tomando cuidado justamente com esse aspecto vivo da linguagem. Então, tem toda a relação que a pesquisa da Alba estabelece, a pesquisa que a Karime colocou como a posição é uma implicação. E o trabalho vai estar entre isso e o primor da segunda mesa, né? Porque se a gente leva a sério tudo que estava na primeira mesa, a gente não pode mais ignorar a herança simbólica. E eu acho que o trabalho da Lorena, do Fauzi, do Leandro, que teve a cortesia de ainda fazer em português o trabalho, né? Um trabalho super rigoroso, e o do Tiago. Então, não basta fazer uma crítica ao argumento ontológico, positivista, é preciso entender como se dá essa passagem, porque se a gente leva tudo isso a sério, a gente tem que reconhecer essas questões, né? Então, meu trabalho vai estar entre essas duas mesas em termos de tema. Então, para falar de uma virada lógica em Lacan, eu trouxe uma citação que expressa o trabalho de um leitor que não toma seu principal interlocutor como um mestre intocável. Lacan reconheceu que o inconsciente precisaria ser repensado por paradigmas que somente sua época pôde produzir. E aí eu trago uma citação onde ele diz: estou certamente agora, na minha data, na minha época, em posição de introduzir no domínio de causa a lei do significante, no lugar onde essa ânsia se produz. Nem por isso deixa de ser preciso, se queremos compreender o que se trata na psicanálise, tornar a evocar o conceito de inconscientes nos termos em que Freud procedeu para forjá-lo, pois não podemos completá-lo sem levá-lo ao seu limite. No Seminário 11, Lacan se aproxima da lógica do infinitesimal, para, a partir de uma teoria dos limites, formalizar uma das ideias mais relevantes do campo: pensar o inconsciente sem recorrer ao paradigma da substância clássica. O cálculo infinitesimal, ao formalizar grandezas que não existem como coisas em si, mas como efeito de relações lógicas, inaugura um paradigma em que o conteúdo não está dado, mas é produzido estruturalmente por uma operação, o que nos conduz à ideia de lei simbólica, que habilita uma operação capaz de fazer surgir valores, extensão, finitude, a partir do que rigorosamente não tem valor como algo idêntico a si mesmo. Uma outra citação em que Lacan diz... a citação era muito grande, eu cortei. Ele fala do cálculo infinitesimal e aí ele diz: se o conceito se modela com efeito por uma aproximação da realidade que ele foi feito para aprender só por um salto, por uma passagem ao limite, é que se chega a se realizar. Daí, somos requisitados a dizer no que pode dar, direi, sob forma de quantidades finitas,
a elaboração conceitual que se chama o inconsciente, igualmente para a repetição. Antes de entrar propriamente no tema do inconsciente em Lacan, é necessário observar que, ao abordarmos a cadeia significante, a sua combinatória pode ser pensada a partir de aspectos da teoria dos conjuntos. Essa teoria se mostrou relevante para a reflexão acerca do campo significante, porque possibilitou a formalização da noção de pertencimento, de não pertencimento, a relação de um termo com o conjunto, entre outros aspectos. Contudo, o paradoxo destacado por Russell demonstra que o conjunto que se propõe abarcar todos os conjuntos é conduzido por sua própria coerência lógica à autocontradição. O conjunto de todos os conjuntos não pode coexistir sem que o sistema entre em colapso. Esse impasse indica que a totalidade simbólica é impossível e o universal só pode se sustentar pela exceção, a ideia de que a exceção faz a regra. É precisamente nesse ponto indicado pelo paradoxo de Russell que o cálculo infinitesimal adquire relevância para pensar o inconsciente, uma vez que esse conceito não se contém a si mesmo e nem se apresenta como uma coleção de multiplicidades. Quando pensamos o inconsciente e a passagem limítrofe entre nascido e não nascido, proposto pelo Seminário 11, no momento lógico em que o real não apresenta contorno algum, em que não há traço a priori, Lacan situa o inconsciente na ordem do não realizado. Daí a necessidade de um conceito que suporte a ideia de que o não é anterior à descontinuidade, mas está em devir, no tornar-se quantidade a partir de um sistema simbólico. Diferente da teoria dos conjuntos, que opera pela extensão para pensar, por exemplo, a ideia de pertencimento, de não pertencimento, o cálculo infinitesimal formaliza a operação pela qual se produz o limite, e com ele a própria ideia de extensão, de continuidade, de finitude, possibilitando a passagem do indeterminado ou da descontinuidade ao determinado, sem fixar substância, mas por outro paradigma. Se o paradoxo de Russell evidencia a impossibilidade de um todo fechado, o cálculo infinitesimal oferece a lógica dialética do tempo retroativo dessa operação, em que um antes adquire sentido a partir de um depois. Lacan diz: a descontinuidade, esta então a forma essencial com que nos aparece de saída o inconsciente como fenômeno. Mais adiante ele diz: ora, se a descontinuidade tem esse caráter absoluto, inaugural, no caminho da descoberta de Freud, será que devemos colocá-la, como foi em seguida a tendência dos analistas, sob o fundo de uma totalidade? E aí a resposta vem logo adiante. Será que o é anterior à descontinuidade? Penso que não. E tudo que ensinei nesses últimos anos tendia a revirar essa exigência de um fechado. É nesse ponto que Lacan introduz, abre aspas, aqui brota uma forma desconhecida do o do inconsciente, e acrescenta: o limite do inconsciente é o conceito, não o não conceito, mas o conceito de falta. Por fim, ele retoma a questão do fundo e diz: onde está o fundo? Será a ausência? Não. A ruptura, a fenda, o traço da abertura faz surgir a ausência. Como o grito não se perfila sobre o fundo de silêncio, mas, ao contrário, o faz surgir como silêncio, né? Contrariando nossa tendência de imaginá-lo como primeiro ou naturalmente dado. Porque no contexto dialético é o traço que produz a ânsia. Porque a falta dialética é um conceito que não está atrelado a um referente empírico clássico, independente da linguagem, mas é o que possibilita, enquanto suporte ou estrutura, a própria ideia de presença. Ou seja, o número ou quantidades finitas não existe por natureza, mas em virtude de uma lei simbólica. Essas relações lógicas precedem qualquer relato. Esse conceito na matemática moderna nos permite compreender os efeitos da relação com o ideal. No caso do cálculo infinitesimal, um ideal numérico de finitude, que no sistema nunca é tocado ou ultrapassado e ainda assim
participa do resultado. Portanto, esse conceito não prevê a existência substancialista de número, tampouco o nega como simples ausência, mas a estrutura sob o paradigma dialético. Lacan lê, nesse gesto matemático, a formalização daquilo que chamamos de iância. A iância, ou o conceito de falta, não é um conceito naturalista, imediato, mas produzido. Portanto, é importante reiterar que essa falta lógica não corresponde à simples ausência, mas à própria condição de possibilidade de qualquer presença, daquilo que pode ser contado como um ou como diferente de algo. Se quisermos pensar na passagem do campo lógico para o campo empírico, o conceito lógico de falta na dialética aparece pelo seu oposto. Estrutura presenças, não de maneira ôntica, mas por um ethos, por uma ética. O que nos faz lembrar da colocação de Lacan, quando diz que o inconsciente, tão frágil no plano ôntico, é ético. No caso, para a dialética do cálculo infinitesimal, o 1 é essa unidade traçada pelo negativo. O que significa que, quando há um 1, a linguagem já operou. O ponto relevante do reconhecimento dialético, né, de Hegel, Marx e vários outros, é que o momento da quantidade ou da finitude nega seu pressuposto lógico, sendo definido por ele. Consequentemente, o 1 surge retroativamente como efeito dessa operação simbólica. Nesse caso, a unidade, a extensão, o traço não é anterior a essa operação que possibilita a passagem da descontinuidade do real para alguma determinação. O infinitesimal adquire relevância porque a passagem ao finito não se apoia no ser como algo independente da linguagem, mas na operação simbólica que produz limite, a partir do que rigorosamente não tem valor por si próprio, a não ser por efeito dessa operação que funda uma cadeia. Em resumo, o cálculo infinitesimal formaliza a iância e retira o dado do campo do empirismo clássico e seu paradigma ausência-presença. Com efeito, isso oferece a formalização daquilo que Lacan chama de tempo lógico, em que um antes adquire sentido a partir de um depois. Isso nos possibilita a consideração de que o positivo não é originário, mas sempre um resultado de uma dupla negação dialética. O cálculo infinitesimal é a estrutura que nos possibilita sair do positivismo lógico, sair do positivismo clássico. Aqui, me perdi. Eu só inverti, né? Para pensar por outro paradigma, o dialético. Por isso, positivo e negativo na lógica dialética não deve estar no campo da referencialidade empírica clássica e seu paradigma ausência-presença. Vale lembrar que a lógica com a qual trabalhamos, do ponto de vista empírico, nos permite apenas aproximações visuais de modelos conceituais com finalidade didática. A dialética, ao criticar a fixação dos pressupostos clássicos, como a noção cartesiana de ponto arquimediano ou a imediatidade do ser, pôde investigar a complexa questão sobre como, a partir da absoluta indeterminação do real, conseguimos gerar alguma forma de determinação. A hipótese dialética é que essa passagem não acontece sem o simbólico. Para compreender a forma como a contingência histórica interfere no conteúdo dialético, é necessário compreender o contexto da descoberta da alienação e desejo. A consciência, vista sob a perspectiva da fenomenologia do espírito, aparece inicialmente como um pressuposto dado, idêntico a si mesmo. Embora não fique nesse lugar, a partir daí surge a questão sobre o que seria a objetividade, que já no começo nos indica que não poderia ser pensada sem conceitos. Posteriormente, verifica-se o fracasso da suposição de que a verdade da objetividade seria idêntica a si mesmo. E, em seguida, o fracasso da concepção de que a objetividade seria um conceito estático. Quando cada um desses pressupostos foi levado ao limite,
A perspectiva da consciência se deu conta de que, se nada do que estava sendo pressuposto sobre a objetividade era necessidade lógica do objeto, a consciência estaria desejando. Só que com um detalhe, sem que ela se desse conta desse processo. Por isso, Lacan diz no Seminário 11 que a síncope do discurso faz surgir o desejo. Esse contexto é importante porque, nesse ponto, a consciência se reconhece absolutamente alienada da demanda por trás do desejo, que seria a demanda de reconhecimento do sujeito do objeto, de si e do outro. Lacan, ao falar de desejo no contexto dialético, diz: ora, se o desejo não faz mais do que vincular para um futuro sempre curto e limitado o que ele sustenta de uma imagem do passado, Freud o diz, no entanto, indestrutível. O termo indestrutível, aqui está o ponto, é afirmado justamente pela realidade de toda a mais inconsistente. O desejo indestrutível se escapa ao tempo. A que registro pertence na ordem das coisas? Pois o que é uma coisa, senão aquilo que dura, idêntica a si mesma por um certo tempo? Não haveria aqui lugar para distinguir, ao lado da duração, substância das coisas, um outro tempo, um tempo lógico? A causalidade, quando deixa de ser linear e progressiva e passa a se orientar pela retroatividade do tempo lógico, o que garante a posição da finitude ou das bordas é uma operação organizada pela lei simbólica. Portanto, não é a realidade última das coisas que dá suas propriedades e diferenças. Tampouco as tomamos como radicalmente vazias, como se a intenção do analista fosse capaz de promover a negatividade com a qual trabalhamos. Como vimos, a negatividade lógica sempre provocará um modo de presença, um modo de contar o mesmo, aquilo que dura por um certo tempo e que só é por uma operação simbólica. O cálculo infinitesimal impôs um impasse que não é apenas matemático. Ele indica o limite de toda a ontologia fundada na ideia de identidade e extensão como algo imediato. Com a dialética, torna-se incontornável a crítica à separação radical entre contingência, presente na historicidade, e a necessidade lógica. Separação esta que, levada ao limite, fez vacilar a própria lógica clássica aristotélica. O que antes era tomado como um campo das necessidades lógicas, supostamente imune à historicidade, revela-se também atravessada por ela. A título de exemplo, se pensarmos no contexto da filosofia clássica, aquilo que parecia nos aproximar das coisas, em verdade, as construiu. Isso porque, embora o paradigma aristotélico não seja a realidade última das coisas, se tornou um ideal. Esse é o modo de participação da contingência na estruturação da linguagem. Nesse caso, a formulação moderna de dialética, quando se fala em fim da história, não se trata do simplismo do paradigma presença-ausência. O termo fim da história refere-se ao esgotamento de um determinado modo de entendê-la. A história deixa de ser sustentada pelos mesmos paradigmas que associavam a narrativa cronológica, linear, como acumulação de fatos. Ou seja, a ideia de história, enquanto historiografia, que tende a reduzir o acontecimento à identidade última dos fatos, torna-se ela própria objeto da crítica, à medida que a investigação dialética desloca o foco da investigação positivista para o trabalho negativo da linguagem. Isto é, para o papel da linguagem como contexto de transformação e produção do que vamos chamar de realidade. Por isso se tornou tão questionável a lógica de um mestre. De fato, na dialética deslocamos essa demanda, substituindo a figura de um mestre pelo diálogo com a cultura, com a historicidade, onde o conhecimento se reinscreve nas ciências, nas matemáticas, na física, na literatura, na arte. Quando Lacan diz, abre aspas, o desejo do homem é o desejo do outro. Direi que é uma espécie de desejo ao outro que se trata, na extremidade do qual está o dar-haver. Fecha aspas. Esse é o modo de participação da historicidade, da contingência,
Porque ninguém deseja, fala, pensa fora da cultura. Assim, o fim da historicidade na dialética não anuncia simples ausência, mas uma virada radical no modo de compreendê-la, como mencionado anteriormente. Essa lógica da passagem ao limite, ao finito, toca no cerne da operação analítica. A clínica de Lacan é reestruturada à luz dessa ética da aproximação sugerida pela dialética contida nesse sistema infinitesimal. Sistema que suporta o real, compreendido não como algo a ser medido, mas como aquilo que causa medida, por sua negatividade imanente. Essas mudanças têm profundas consequências éticas na clínica. Entre elas, a estrutura que produz sentido precede o paradigma empírico clássico, linear e cronológico. A realidade pré-discursiva é impossível. A discursividade é a operação necessária que nos ultrapassa, a ponto de nos referirmos como isso fala. O inconsciente se manifesta na iância, no intervalo entre significantes. Nesse caso, quando a demanda da análise se dispõe a ler nessas relações combinatórias, elementos sem os quais não teríamos sujeito nem objeto, a fala deixa de ser um fiador ou ferramenta e passa a ser o campo em que algo acontece. Portanto, na clínica, não reconstituímos o que aconteceu. A fala é o acontecimento dessa operação. Para as matemáticas que empregam o cálculo infinitesimal, quando a diferença se torna infinitamente pequena, a descartamos para estabelecer um universal local, uma forma de finitude. Na análise, a operação é outra. O corte, muitas vezes, é o que impede o semblante de sentido fechado. Porém, um impeditivo não imposto como recusa ao entendimento, mas um impeditivo operado logicamente, como forma de produzir o mal-entendido fundamental tão necessário para ver a análise. Assim, como o limite transforma o indeterminado em determinação sem jamais fixar um valor absoluto, o ato transforma o discurso sem jamais estabilizá-lo. Lacan brinca com a noção de que um ato, como a motricidade, pode ou não ser considerado um ato analítico dependendo do que provoca. Lacan, ao discutir o que é determinante para saber se aconteceu um ato analítico, menciona no seminário 15 a noção de lei e fora da lei. A posição de analista intervém nessa operação, organizada por uma lei simbólica. Lacan chama de ato aquilo que provoca um deslocamento do possível, o que provoca um rearranjo simbólico. O inconsciente é isso, que não existe pelo paradigma da substância, mas o reconhecemos pelo efeito estrutural que transforma o campo do sujeito enquanto fala ser. A dialética funda um reconhecimento caro à psicanálise, a impossibilidade de capturar o ser na unidade imediata. Esse novo paradigma fez a ontologia voltar-se sobre si como um problema em aberto. Por essa razão, para a psicanálise, o eu nunca será idêntico ao eu, uma vez que isso depende de uma operação que pode ou não ser estruturada pela iância entre significantes ou por holófrase. Fim. Obrigada, Thaisa. E agora vamos para o último trabalho da mesa, chamado Ontologia Lógica do Sujeito entre a Estrutura e a Impossibilidade, com a Mariana Flammarion. Obrigada. Boa noite. Vou começar mudando meu título. Desculpa. Ontologia lógica entre estrutura e impossibilidade. Vou falar por quê no percorrer. Vou começar com duas desculpas. A primeira é que eu tirei o do sujeito do título, de propósito, vou explicar por quê. E a segunda, aos não falantes de português, eu não tenho a capacidade intelectual de ler um trabalho.
Então, infelizmente, vocês talvez acompanhem e eu não estarei falando o que está escrito ali. Eu preciso falar um pouco mais livremente para funcionar. Então, peço um segundo perdão com isso. Boa noite. Meu nome é Mariana Flammarion. O trabalho vai trazer um pouco da questão da ontologia, da estrutura, da impossibilidade, da matemática, da lógica. E essa pesquisa tem aí alguns anos, uma pesquisa em andamento, né? Acredito que não vai finalizar logo, mas uma pesquisa em andamento que surge a partir de uma questão bem específica, que é de alguns, como o pessoal falou em alguns trabalhos, né, de algumas dessas falas que elas são jargões, né, assim, elas são decoradas, como não há relação sexual, ou o há um, ou não há um. E ao entrar na psicanálise lacaniana, fui tentando não decorar essas frases e pensá-las a partir de uma pergunta, né? Como assim não há um? Como assim há um? O que é esse um? Como assim não há relação sexual? Né? O que está em jogo para Lacan? Gosto muito de me aventurar em Lacan, de perguntar, mas o que está em jogo aí? Né? E não o que ele quis dizer. Eu não quero saber muito o que ele quis dizer. Eu quero saber o que está em jogo quando ele diz isso que ele está dizendo. Me interessa muito assim, a verdade última. Né? O que o Lacan quis dizer? Eu não quero saber o que ele quis dizer. Então, tenho perguntado sobre essas questões e elas foram me levando cada vez mais perto para as matemáticas, cada vez mais perto para a lógica. E a filosofia é uma grande paixão, um amor assim que eu tenho desde muito nova. E as astrofísicas, a astronomia, e eu lamento muito informar para mim mesma, e a matemática, venho percebendo, como no trabalho do Diego, né? Parece que a gente precisa saber das nossas paixões, venho descobrindo que essa é uma e eu tropeço nela. Então, o trabalho tem muito a ver com isso, né? Com esse esbarro assim, nas perguntas que a psicanálise lacaniana me deixa, e uma vontade de não ir para nenhum dos dois polos. Um polo que é o polo da gente decorar e repetir. Então, né, me submeter ao fato de que ele é uma autoridade, ele disse isso, então está dito. E, do outro lado, é só ignorar, negligenciar e também não me haver muito com isso. E, bom, quando eu adentrei esse campo, a ontologia me pareceu que cai um pouco em dois extremos, que são, não há ontologia, acabou a história, então não se fala disso, então a gente não pergunta sobre a ontologia, então a gente não estuda ontologia, porque fica muito fácil, né? Não há ontologia em Lacan. Ah, tá, então não pode falar de ontologia em Lacan. E de um outro lugar, que é a gente poder perguntar, né? Mas qual a ontologia? Porque, bom, ele fala muito sobre o ser. Então, assim, não há ontologia? O trabalho do Diego e da Thaís também, né, vão nessa linha, assim, me coloca essa questão. Ele fala o tempo todo dos clássicos, ele fala o tempo todo da filosofia, ele fala o tempo todo sobre a questão do ser e não há ontologia? Então, fiquei por aí. Então, esse é o contexto, né, da questão. E aí eu preciso, acredito, né, eu preciso começar, então, sobre o que a gente vai chamar aqui de ontologia. Porque eu pretendo abordá-la, eu não acho interessante que a gente só diga que não há ontologia e não vamos falar disso. Se há ou se não há, precisamos partir, então, de algum princípio, né? O que estamos nomeando como ontologia. Seja uma ontologia positiva, uma ontologia substancialista, uma ontologia aristotélica, parmenídica, seja uma ontologia negativa, seja uma ontologia trazida mais a partir da filosofia moderna. Então, o que é essa ontologia? E aí, vou trazer um exemplo que talvez funcione, que é para a gente poder estabelecer a noção de ontologia da qual a gente vai partir. Quando nós dizemos, por exemplo, o amor existe, e quando nós dizemos uma pedra existe, a gente está usando o mesmo verbo, que é o verbo existir. Essa questão sobre a existência, ela partilha de um mesmo modo do ser? Dizer o amor existe, dizer uma pedra existe, dá no mesmo? Né? Percebem que a gente está partindo de pressupostos diferentes, usando uma mesma estrutura de verbo, né? O mesmo verbo, existir. Então, a ontologia ela começa um pouco com essa questão. Estamos falando, e aí eu vou dar esses dois exemplos, né? Estamos falando de existência, e somente de existência. Existência enquanto uma essência última, uma unidade última da coisa. Né? O amor existe, estou falando de que tipo de autonomia ontológica deste amor. E aí a gente talvez recorra um pouco a Platão para entender isso. Quando ele diz, por exemplo, a justiça
existe enquanto uma ideia, o que significa que não precisa haver nenhum homem justo para que a justiça exista, porque a justiça, a ideia de justiça, tem uma autonomia ontológica. É diferente da gente falar se existem ou não homens justos, porque aí eu vou partir já de um outro lugar. Então, a gente tem esse problema na ontologia, né, que é um problema que muito me agrada, que é o que me aproxima, inclusive, da psicanálise lacaniana, que é o jogo da linguagem. Não basta só a gente falar existir, a questão da existência. Bom, de que existência eu estou falando? Da existência da maçã, da existência do amor? Não, estou falando de qual? Da existência da pedra, da existência do justo, da justiça. Então, a gente começa com um problema por aqui, né? Que é uma pergunta também. Há um mesmo princípio de existência implicado a cada vez que a gente usa o conceito, o verbo existir? Se a gente sai do verbo existir, esse é um, e a gente vai para o verbo ser, né? Porque a gente também localiza os dois, principalmente em português, como sinônimos. Se a gente vai para o verbo ser, e eu digo que o sujeito é, ou eu digo que a maçã é, ou que a pedra é, eu estou falando sempre desse mesmo ser. Então, a problemática para que a gente partilhe de um mesmo princípio vai partir daqui. Por quê? Quando eu digo que alguma coisa é, a depender deste é, e do exemplo que eu vou construir, da sentença que eu construí, eu posso falar de um é que é um é existencial, e eu posso falar de um é que é um é predicativo. Qual é a diferença deles? Se eu falo o coração é vermelho, eu não estou falando de existência. Não estou dizendo que o coração existe ou que o coração não existe. Estou dizendo que ele se predica como vermelho. Se eu digo que alguma coisa é no sentido de existência, ela pode não ser predicada. Então, eu não preciso predicá-la, mas eu posso dizer se ela é no sentido de ela existe em si mesma ou não. E aqui é onde eu entro com Lacan. Porque, bom, quando a gente fala que não há ontologia, normalmente a gente parte de um princípio existencial. Eu não posso falar que o sujeito é. Então, eu não posso falar de uma ontologia na psicanálise lacaniana, porque o sujeito ele não se predica. Mas eu acabei de mostrar que a gente tem duas formas de questionar a questão do ser e a questão ontológica. Uma é sobre a existência e a outra é sobre predicação. Então, quando eu olho para a estrutura da linguagem, a gente parte também de um princípio, que é o princípio da impossibilidade, por conta do real, a impossibilidade de uma predicação. Lacan vai falar extensivamente disso, principalmente do seminário 18 ao seminário 21, para mostrar a impossibilidade da predicação. Então, tudo bem, a gente não pode falar da predicação última, a gente não vai achar no outro, a gente não vai achar dentro do sistema, né, simbólico, um último significante que me diga, que me predique por completo o sujeito. Esse é o problema da predicação. Eu tenho o problema da existência. E o Lacan resolve, né, com o termo existir. Então, ele também fala de existência, mas uma existência que é uma existência específica. E aí a gente precisa, então, partir desses pressupostos, desse debate, para tentar achar alguma forma de falar o que é isso que está acontecendo na estrutura e quais são as impossibilidades dentro da estrutura, por isso do título, né, sobre a estrutura e a impossibilidade, para a gente pensar a ontologia. Bom, as questões que adentram, né, o campo mesmo da psicanálise é quando a gente fala que a gente afirma, né, que não há ontologia, ou que a gente não pode falar de ontologia, a gente não quer falar, por exemplo, que o sujeito é uma lacuna, o sujeito é a falta, o real é o impossível, com um critério, né, que é esse critério de pensar o existir, a predicação, porque a gente pode fazer o sujeito é a falta, e nisso a falta vira uma predicação do sujeito, né? O sujeito é a partir de uma lacuna, o sujeito é. E o que a gente faz quando a gente usa esse é aqui com a predicação? A gente acaba caindo na ideia de uma presença, mesmo que negativa, mas é uma presença positiva do negativo. É uma presença positiva da ausência. Na nossa jornada interna, né, de São Paulo, as nossas mini-jornadas, a gente trouxe o Gabriel Tupinambá e a gente leu, né, o livro dele ao longo do semestre. E ele tem uma crítica muito interessante sobre a ontologia negativa no livro dele,
porque ele vai falar que a ontologia negativa, ou seja, quando a gente fala que a gente não pode predicar o sujeito, né, quando a gente não pode dar a ele um predicado, mas a gente usa esse não predicar, a gente usa para falar de que há algo na ordem do negativo, a gente acaba fazendo da ontologia negativa uma presença da ausência. Ele vai chamar isso de, a gente acaba formulando um ser do não ser. E quando a gente fala sobre o ser do não ser, a gente perde a radicalidade do ensino lacaniano. E aí, o que é a radicalidade do ensino lacaniano para que a gente, então, não a perca quando a gente fala de ontologia negativa? A questão para Lacan é: há um ser originário? Há uma essência anterior? Há uma substância anterior à linguagem? A resposta dele vai ser negativa em diversos contextos, com diversas citações. Mas, como o trabalho da Thaisa traz, o Lacan formula uma questão sobre o ser enquanto um resultado, enquanto uma instância que é produzida pelo próprio sistema a partir da ação do significante. Então, retroativamente, a ação do significante, a gente pode falar daquele ser que é um ser sempre em falta, um ser perdido, um desser ou a falta ser, mas o Lacan vai localizar o ser a posteriori da ação significante enquanto uma negatividade. O Lacan vai falar dessa negatividade em dois aspectos, o da falta e o da perda. Vai localizar aí o falo como um menos fi, vai localizar aí o objeto A. Vai trabalhar, então, a falta e a perda. Mas para falar daquilo que a gente nunca terá acesso. E não é que nunca terá acesso porque é anterior ou é inalcançável, mas nunca terá acesso por conta de uma questão lógica. E aí a gente precisa também entrar em um problema moderno, e aí eu acho que é aqui que a questão da ontologia fica interessante, que o trabalho da Thaisa também traz, com um argumento diferente na matemática. Mas é que, bom, quando a gente nega a ontologia, eu acho que a gente tem que negá-la também, a gente está negando uma ontologia clássica. Uma ontologia de Parmênides, por exemplo, né, que é um dos primeiros a sair da questão do cosmos, da arqué, de como tudo se inicia, de como o universo é feito, para a questão do ser. A ontologia parmenídica, ela é sobre o fato de que o ser é eterno, o ser é uno e o ser é imutável. E isso, que o ser é eterno, uno, imutável, ele é a única verdade que a gente pode alcançar. Esse ser, ele não é só negado por Lacan, ele é negado por inúmeros outros filósofos ao longo desses 2000 anos que nós passamos. Então, negar a ontologia só com esse critério de não é assim é muito fraco, porque existem muitas ontologias desde então, e não só essa. Bom, o que o Lacan vai pegar, então, que é um problema lógico e matemático com a modernidade, que vai trazer a gente para um lugar mais interessante na ontologia? A gente não vai procurar essa substância, essa instância última, essa essência última do sujeito, ou do significante, ou do grande outro. Mas, ou seja, nós não estamos procurando um fundamento ontológico último. Assim, a gente pode fazer da psicanálise uma psicanálise consistente, né, que é a crítica do Lacan, que vai confundir sujeito com pessoa, que vai confundir inconsciente com mente. Então, a gente não quer ir por aí. E uma forma interessante que o Lacan encontra é falar sobre a questão trazida pela teoria dos conjuntos, pelos problemas lógicos modernos. E aí, o que eu quero que a gente fale é não só a teoria dos conjuntos, mas também o que a gente pode repensar na ontologia a partir de termos formais e lógicos, com duas referências, né? A teoria dos conjuntos, que eu vou falar sucintamente, e o teorema da incompletude de Gödel. E quero pegar um pós-socrático, um sofista chamado Gorgias, para argumentar uma questão que eu acho interessante aqui na linguagem lacaniana. Bom, com a teoria dos conjuntos, né, que surge agora há pouco, então não estamos mais falando daquela ontologia lá atrás, com a teoria dos conjuntos, a gente pode pensar uma ontologia que não é a da substancialização, que não é da essência última. A teoria dos conjuntos, ela vai trabalhar com objetos que são produtos axiomáticos e que pertencem a um sistema formal. Então, o que a gente está dizendo?
que pensar a ontologia, por exemplo, matemática da teoria dos conjuntos, que alguns filósofos fazem, como o Badiou, essa ontologia, ela não vai descrever os objetos, ela não vai descrever os números em sua essência. Não existe uma essência do número 1, uma essência do número 2, uma essência do número 3. A gente não vai falar que o 2 é alguma coisa em si, o 3 é alguma coisa em si. Então, nós não vamos descrever as coisas as predicando. Nós vamos falar que elas existem porque elas respondem a uma regra interna daquele sistema, que é o conjunto. Então, elas têm existência porque são elementos que pertencem axiomaticamente, logicamente, àquele conjunto. E se articulam entre elas, produzindo efeitos. E a gente vai precisar entender isso para entender a definição lacaniana, que não é uma definição de predicado, mas é uma definição lógica de que o sujeito é um efeito da linguagem, um efeito do significante. Para que a gente entenda, então, o que é um efeito. Porque o efeito ele não tem autonomia ontológica. O que isso significa? Que efeito, por definição, ele vem depois de algo. Então, ele sozinho, ele não tem autonomia. Pegando ali a justiça e o homem justo, por exemplo. Para que a gente fale de um homem justo, a gente precisa, antes, ter a ideia de justiça. Porque, com a ideia de justiça, a gente consegue ter um efeito que é um homem justo. A gente precisa voltar e ter a ideia de justiça em mente, né? Ela tem uma autonomia, o homem justo não. Pois bem, isso a gente pode articular com o que o Gödel vai trazer para a gente pensar, né? A ontologia aqui negativa, sem fazer um ser do não ser. O que o Gödel traz para a gente? E de uma forma muito rápida, né? O teorema da incompletude da forma mais rápida que eu puder. A lógica contemporânea ela é importante para a gente porque o Gödel vai mostrar que todo sistema formal, suficientemente complexo, ele sempre terá proposições não demonstráveis. Isso é super complexo, eu não vou entrar, meu tempo já está se esgotando. Não quero que vocês acreditem em mim, pesquisem. Queria eu, mas a gente não tem. O Pedro daqui a pouco está maluco ali em pé, falando assim... Então, infelizmente, eu não posso entrar muito em Gödel. Quem não conhece, Gödel é um lógico, um matemático bem peculiar. Então, pesquisem, tenham curiosidade sobre ele. É bem peculiar. Assim, o teorema dele é brilhante, mas ele é bem peculiar. Então, gravem esse nome para pesquisar depois. Mas ele vai demonstrar, né, o que a gente tinha na época do Gödel, que agora há pouco, viu? Ele estava teorizando, né, junto com Lacan. Pois bem, o que tem um problema na matemática? Eles queriam encontrar uma verdade última da matemática. Como que a gente pode pensar um sistema matemático completo que responda a todas as questões matemáticas? Por quê? Porque os matemáticos, ao longo dos séculos, eles esbarravam no seguinte problema. Eu vou usar aqui o sistema dos números inteiros para fazer meus cálculos. Mas, a depender do que eu faço com os números inteiros, o resultado não está dentro do conjunto números inteiros. Então, vamos supor aqui que a gente vai fazer divisões e que a gente vai partir esses números inteiros, a gente vai ter como resposta, às vezes, um número negativo ou uma fração. E ela não cabe dentro do sistema números inteiros. E aí eles inventam outro sistema, que são os números tais. E aí eles têm o mesmo problema. Os números tais outros, eles têm os mesmos problemas. Não sei se vocês já viram, por curiosidade, de quantos números existem hoje. Então, a gente tinha antigamente não na nossa época, né, gente? Séculos atrás. Os números inteiros, e é isso. Os números inteiros naturais, e depois a gente tem os reais. Hoje a gente já tem os hipercomplexos, a gente tem os imaginários, a gente tem um monte. Por quê? Porque a matemática foi esbarrando na impossibilidade de que um sistema não precisasse de um próximo sistema e de um próximo sistema. E eles tentavam solucionar isso. O Gödel vai olhar para isso e para os paradoxos, tem muitos paradoxos envolvidos, o Gödel vai olhar para isso e ele vai fazer o teorema da incompletude, que diz que não interessa o quão formal, complexo, brilhante seja o sistema da matemática, ele vai produzir alguma coisa que ele não consegue enunciar. E você vai precisar de um próximo. E este próximo, mais complexo, vai produzir alguma coisa que não pode ser demonstrável, que não será enunciada. E ele vai precisar de um próximo. E isso nos diz que não há uma verdade última. Que você sempre vai estar diante dessa impossibilidade de tudo se dizer dentro de um sistema. É daqui que o Lacan vai tirar o S de abarrado, por exemplo. E o fato de que não há outro do outro e não há uma verdade última. Por que isso nos interessa aqui, né, para a gente pensar, então,
a ontologia sem cair numa ontologia do ser, do não ser. Porque quando o Gödel traz essa impossibilidade, ele vai mostrar que todo sistema complexo, e nós temos um sistema complexo, que é o simbólico, ele produz, a partir de sua impossibilidade de tudo dizer, algum enunciado que não é possível de predicar, que existe, mas existe fora de seu sistema. Então, nós temos um efeito da complexidade do sistema que impossibilita que esse sistema diga um produto que ele mesmo produziu. Então, ele está exterior, mas, ao mesmo tempo, ele é interno. E aí a gente tem a existência do sujeito aqui. Ele é um efeito do fato de que o sistema complexo não consegue enunciar todas as suas verdades. E aí o Lacan aqui vai colocar o real como um instrumento para pensar isso, que é interior a este sistema, mas que está produzindo esses efeitos de impossibilidades de tudo dizer. Então, o sujeito entra aqui como esse efeito, um efeito da própria estrutura, e, ao mesmo tempo, como uma exigência da própria estrutura. Porque o que o Gödel também vai falar é que a gente só pode fazer um sistema complexo, ou seja, ele só vai consistir, ele só vai ser um sistema consistente se ele produzir essa impossibilidade de tudo dizer, de enunciar algo não demonstrável. Esse elemento que não é demonstrável, ele faz com que o próprio sistema seja consistente. Então, ele é uma exigência também da consistência do sistema. Então, o sujeito é uma exigência para que o sistema simbólico, apesar de incompleto, consista e produza uma verdade, mesmo que não toda dita. Então, a gente precisa dessa estrutura lógica para entender o que nós estamos falando sobre o sujeito, sobre o sistema simbólico, sobre o outro, sobre o real. Então, a gente localiza dentro da própria estrutura um efeito de sua impossibilidade. Mas um efeito de uma impossibilidade que responde a uma lógica. Que responde a uma lógica em que sentido? Tem um fundamento, tem regras, tem axiomas. E dentro dessa lógica, a gente consegue pensar todos os elementos, né, trazidos por Lacan, como, por exemplo, o sujeito, o real, e a gente poderia falar de outros. Então, o que a gente vê com isso é que, apesar do sistema formal não ter um fundamento substancial, não ter uma essência última, ele pode ser pensado enquanto um sistema, como os conjuntos, que tem, a partir de suas descrições internas, a partir de seus fundamentos lógicos, a partir de seu axioma, operadores. E esses operadores, eles existem. Por que eles existem? Porque eles produzem efeito. E essa é uma definição ontológica da matemática, que aquilo que existe não existe só porque tem substância, mas porque consiste, porque produz efeito. E a linguagem tem um efeito, chamado sujeito. Então, a gente pode partir do princípio que há uma ontologia negativa, lógica, e que não é fundada a partir de um ser do não ser, mas da própria hipótese do sujeito, enquanto um efeito da linguagem. Obrigada. Bom, queria agradecer a mesa e queria começar fazendo uma pergunta para cada um, enquanto vocês pensam aí nas perguntas que podem surgir. Primeiro, uma constatação de uma conversa entre os três trabalhos, que eu gostei muito, que eu acho que traz como uma continuidade do trabalho, uma coisa que é muito cara a mim, uma pesquisa que venho fazendo há longo tempo, que é a temporalidade. Eu acho que tudo isso que vocês trouxeram faz com que nós sejamos obrigados a pensar sobre o tempo e a temporalidade proposta por Lacan. E aí queria começar fazendo uma pergunta a você, Diego. Não sei se alguém pode ajudar aqui com o espanhol para ficar mais fácil. Ok, vamos apostar. Você trouxe, no final do seu trabalho, que o que você pretende como essa proposta para os próximos 2 anos, esse próximo livro, é tentar reconstruir e estabelecer essa nova lógica de Lacan, que seria a lógica do significante. E
que, dentro de todo o trabalho, você coloca isso no meio do texto. Achei interessante que a Mariana recupera, e eu fiquei muito curiosa, porque você traz a paixão como um ato particular, singular, né, como sinônimo do sujeito, do indivíduo, digamos, que está ali se propondo a estudar e a fazer uma pesquisa, como um impasse à pesquisa, e que seria interessante, mais devagar, e que seria interessante que a gente pudesse conhecer essa paixão como uma espécie de antecipação do nosso tropeço, né? Antecipação do problema que iremos nos deparar nessa nossa próxima produção. Eu queria saber qual é a sua. Você trouxe a de Lacan, a de Freud. Qual seria o tropeço desse próximo livro sobre a lógica do significante, que me interessa muito ler? E aonde você, porque, enfim, se você trouxe isso, eu imagino que isso já está dentro do seu radar. Também queria fazer uma pergunta. Vou primeiro para a Mariana, porque a pergunta da Thaisa eu acho que serve à mesa toda. Mariana, eu não sei se seria justo da minha parte, porque a pergunta tem a ver com o texto escrito também, mas, bom, acho que isso não está excluído da sua fala, embora você não tenha falado algo que está em negrito no seu texto e que você fez questão, mas em negrito mais de uma vez, que você fez questão de reforçar tanto na continuidade do texto, mas na importância do próprio vocábulo, né, que você traz. Vamos lá. Primeiro, eu gostei muito da sua definição de ontologia, a partir do que você iria trazer aqui, não como uma descrição, que eu acho que resume o que você nos trouxe, não como uma descrição do que há, mas uma formalização da estrutura em que algo necessariamente falha para que algo mais funcione. Gostei muito, acho que você simplificou muito bem com essa frase. Mas aí você traz, numa sequência, como algo externo à estrutura. E, em vários momentos, você coloca, inclusive, o sujeito como externo à estrutura. E, embora me pareça que você não defende isso na hora que você fala, né, porque você tenta se esquivar, não só propondo, e isso serve a vocês três, essa nova temporalidade, mas também tentando se esquivar dessa lógica de dentro e fora, né? Tem aqui um reforço ao externo que eu fico pensando, será que mesmo tentando defender, né, uma coisa que o teu argumento traz, que me parece um pouco contraditória em alguns momentos no texto, que é tentar sair dessa lógica intuitiva do dentro e fora, essa insistência no externo, que vem na primeira página, na segunda, como uma produção externa ao sistema. Logo na sequência, em vários momentos, até que você conclui depois, aqui há uma exterioridade produzida pelo próprio sistema que escapa dele, até que você conclui com trata-se de uma exterioridade interna, né? Que eu acho que conversa com isso que você disse. Então, te perguntaria se toda a exterioridade anterior do texto seria uma exterioridade interna, porque eu acho que ela tem mais a ver com a hipótese que você lança aqui. Então, é como se você me respondesse antecipadamente a pergunta, mas já que a gente não está falando de uma cronologia, né, me dê esse direito. E, por fim, eu queria fazer uma pergunta à Thaisa, que acho que te deixei por última para fazer essa pergunta, porque também entra como uma pergunta à mesa. Eu acho interessante pensar o inconsciente sem recorrer ao paradigma da substância clássica. Isso a gente recorta nos 3 textos, e eu acho que é pensar o inconsciente não exclusivamente a partir do registro do imaginário. Vocês fizeram um esforço para isso, que eu gostei. Mas queria destacar uma frase sua que eu achei muito bonita,
o fim da história como o esgotamento de um determinado modo de entendê-la. Gostei muito disso para poder te perguntar. Isso vale para vocês três, porque me lembro também nessa questão da temporalidade, de um trecho do Seminário 3, onde um menino de 3 anos, após receber alguma coisa que ele não sabe o que é, ele pergunta para a mãe, é um tapa ou um carinho? Para poder depois se localizar, se ele vai ficar triste ou se ele vai agradecer, né? Então, cito você, Thaisa, a dialética pôde investigar a complexa questão. A dialética pôde investigar a complexa questão como, a partir da absoluta indeterminação do real, conseguimos gerar alguma forma de determinação. Aí eu pergunto, como podemos nos servir disso que vocês apresentaram, e eu resumo a partir desse trecho que eu te citei, para pensarmos os trabalhos já apresentados, no sentido de não ficarmos, ao abrirmos mão da substância positivada, no puro indeterminismo, reforçando a ideia de uma dialética de opostos, que é bem contrária ao que vocês três apresentaram? Muito obrigada pela mesa. Bueno, respecto a la pregunta no la entendí y me lo olvidé, pero no importa. Lo que puedo adelantar es que he trabajado lógica en los 4 libros que he escrito. He ido encontrando los problemas que van a configurar el próximo libro. El trabajo es muy arduo, el que me toca, porque es muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que Lacan dice de la lógica, las lógicas, los lógicos, los problemas de la lógica, los impases de la lógica, la cuestión de la relación entre matemática y lógica, lógica y teoría de conjuntos, bueno, así con varias cuestiones más. Tengo que hacer todo ese trabajo de revisión y después de reducción para que no quede un libro de 3.000 páginas. Entonces, no sé cómo va a terminar. Mi pasión. Y mi pasión es... Mi pasión lo dejé claro en el último libro, que se puede leer. Yo estoy embarcado en un proyecto de armar un modelo teórico sobre el sujeto de Lacan, sobre la doctrina del sujeto significante en Jacques Lacan. La doctrina del sujeto significante incluye la estructura, incluye el objeto A. Mi cálculo al comienzo era que podía llegar a trazarlo en 4 libros. Vamos a ver si lo puedo hacer, pero quienes, digamos, sancionarán el valor de ese trabajo van a ser ustedes, no yo, por supuesto. Así que esa es mi pasión hoy. Después, tal vez, no sé, me dedique al coaching, no sé. Então, eu tô com muito frio, não tô conseguindo nem pensar direito, mas vamos lá. Eu acho que para responder essa pergunta, né, tem a ver com a forma como eu introduzi o contexto desse trabalho, entre a mesa 1 e a mesa 2. Porque eu acho que o trabalho ali de tradução, se implicar com esse aspecto vivo da linguagem, e mais do que isso, pensar que esse exercício ele impõe, como o Karim falou, uma posição que ela não é deliberada. Essa posição ela tem implicações. Eu acho que a dialética ela nos deixa advertidos de que há sempre um bastidor. Toda presença é um resultado. Então, se a gente simplesmente cai nessa ideia da presença-ausência, é muito comum isso, né? A gente falar da ausência como contraposição à lógica clássica, mas é o mesmo paradigma. Então, eu coloco entre a mesa 1 e a 2, porque a mesa 2
se a gente radicalizar isso que foi tão bem apresentado pela mesa 1, a gente precisa se implicar com essa herança simbólica que vai produzir naturalizações, modos de presenças que não estão à mercê da vontade individual, mas de um sistema social. Então, minha forma de responder a isso é convocando o trabalho de leitura dos conceitos justamente para a gente entender, a partir de uma época, como se dá esse impasse entre a naturalização, que é uma potência da linguagem, qual é a sua língua natural, né? E um esforço crítico de reconhecer que isso só é por um processo. E, às vezes, é por esse processo que conseguimos reconhecer modos de violência. Acho que é isso, porque a gente, né, tempo. Sua pergunta, eu acho que ela pega no ponto que é da nossa dificuldade de sair justamente das coisas muito concretas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em exterior, a gente acha que é em oposição ao interior, então dentro e o fora. Mas, a partir do paradigma moderno, a gente tem problemáticas que não são dessa topologia, né? Não é de uma topologia de dentro e de fora. Então, quando eu falo exterior, e aí a gente precisa ir um pouco mais fundo em Gödel, né, para pegar, mas exterior nesse sentido da impossibilidade de predicar, para brincar com a parte que o Lacan separa do ex, de existência, né? Esse ex no sentido de que ele existe, mas não pode ser predicado. Ele existe enquanto um efeito. Então, ele está exterior no sentido de a gente não vai conseguir localizá-lo ali no simbólico. Ele está exterior, mas não a estrutura como um todo, né? Mas para a gente poder pensar esse lugar onde o simbólico torce, onde ele se dobra em si mesmo e produz um efeito impossível de predicar e que vai dar consistência para a própria estrutura, né? Então, é exterior, e aí, no sentido da lógica de Gödel, o que isso quer dizer? É do não predicado, é do não demonstrável, né? E não no sentido de se está interior ou não. E por isso que eu pego a teoria dos conjuntos, porque quando a gente vai pensar esse impossível de tudo dizer de um conjunto, como eu falei, dei o exemplo dos números, né? A depender de que operação a gente faz dentro dos números naturais inteiros, a gente produz números que não estão ali, mas ele foi produzido por aquele sistema. Então, ele é exterior, nesse sentido, né? Ele é exterior porque a gente não consegue predicá-lo ali dentro, nesse sentido mesmo de ali dentro daquele axioma, né? Números naturais. Mas continua sendo um produto dele. Então, é difícil, né? Mas não é um exterior de exterior e interior, por isso que eu tento brincar com a exterioridade interna, né? Porque o próprio sistema produz uma coisa que escapa dele. E exterior, quando eu penso no exterior, eu vou mais um pouco para a parte física mesmo, no sentido de exterior daquilo que escapa no sentido de escapa, como que escapa de um buraco negro, não sei se vocês captam esse exterior, né? Mas é que escapa. Então, é o exterior no sentido de que escapa do que é possível predicar a partir do que está ali. Então, o sujeito ele vai ocupar um pouco esse papel, né? Ele escapa do que é possível ser predicado, mas ele dá consistência a partir dessa impossibilidade para toda a estrutura. Mas seria nesse sentido. Mas é difícil de pegar, né? Mas a ideia não é de exterior de interior, mas disso do que escapa. Talvez escapa seja melhor. A gente tem 3 perguntas, uma minha, uma do Leandro e uma do Felipe, então vamos fazer mais um bloco. Depois a gente vê se vai ter mais coisas, se vai dar tempo demais. Eu vou tentar formular aqui, porque vocês fundiram o meu cérebro, mas... pergunta para a Mariana. Eu entendo a ideia de não partir do ser do não ser, né? Uma positivação do negativo de partida. Mas a gente não joga alguma coisa do bebê fora junto da água suja do banho se não tem algo de um traço de positivo aí? Eu estou pensando no sentido de, até do que a Thaisa trouxe, alguma coisa do o negativo do real como causa da estrutura. Mas também no sentido do... Acho que a Lu colocou algo disso na pergunta.
Se não tem um traço de positivo, que seja pelos efeitos, a gente não vai ficar numa relação inócua com o impasse? Algo nesse sentido. A segunda pergunta? Vou perguntar como é seu nome? Mariana. Mariana. Mas para os três. Lacan fala no seminário 20 sobre ele diz que ele não tem uma ontologia. No texto, o título da letra lhe atribui a uma ontologia negativa e aberta. Ele diz que não, que sua ontologia, em todo caso, é uma ontologia, um ser de significação. Mas eu não entendo, mas pergunto se tem alguma ideia sobre isso. Depois, minha questão com a formalização que os três trazem, os três falaram sobre a formalização, a filosofia, a história da matemática e da lógica. Mas eu pergunto para vocês, que relação vocês encontram entre a formalização e a dimensão dos discursos, que tem uma dimensão histórica, social, cultural, mas eu penso que essa relação que muitas vezes os colegas acham que por formalizar pode se olvidar ou desconhecer toda a dimensão social da construção de sentidos sociais que legitimam violências, como dizia Thaisa. Então, a vezes eu acho que a dimensão da formalização autoriza a não pensar a dimensão histórica da construção social, cultural, de certas problemáticas. Que eu quisiera saber que você pensa sobre isso. É isso aí. Não sei se dá. A minha pergunta é a seguinte: sobre, ela se dirige a Mariana porque foi a apresentação que eu consegui acompanhar, mas talvez tenha repercussões sobre toda a mesa. Estou tirando um pouco no escuro. É sobre o panorama do problema ontológico. O Lacan, de fato, tem repercussões sobre a reflexão sobre a ontologia. Porém, é mais ou menos consensual, acho que dificilmente vai aparecer alguém dizendo que o problema ontológico está resolvido. E o Lacan tem certos compromissos que colocam a gente numa certa trilha canônica de abordagem do problema ontológico. Falar de dois principais. O Lacan, majoritariamente, ele parece assumir uma certa homologia entre matemática e estruturas matemáticas, e isso tem um certo peso ontológico. O que, em outros campos, na discussão mais contemporânea a respeito disso, a matemática, a teoria dos conjuntos, elas têm funcionado mais como modelo, que funciona em certos casos, que tem uma certa precisão, porém, não tem um peso ontológico de acuidade desses modelos. E eu fico pensando, e o outro aspecto é que existem também soluções para o problema ontológico que pensam a realidade de fundo como um devir inapreensível para o qual as nossas categorias, porque nossas categorias não tendem a atingir. O Nietzsche é um representante dessa posição, e é curioso como, às vezes, a gente chama o Nietzsche para conversa quando o comparativo é positivo, é congruente, mas quando aparece a merda, nunca aparecem esses assuntos. Mas a minha pergunta é assim: dado que existe um problema, a gente tem uma via canônica de acesso que não esgota esse problema, se ocorre a vocês, ou vocês veem algum movimento nos estudos lacanianos, de a gente recorrer a alternativas e a outras versões de abordagem do problema ontológico. Mas queria ver o que vocês pensam sobre isso, sobre se existe realmente um quadro de opções onde a gente pode pensar ou ter algum avanço em psicanálise.
Obrigado. Quem começa? Bueno, las preguntas eran no eran específicas. Yo puedo aportar algunas puntualizaciones respecto a lo que alguien señalaba respecto a la ontología. Me parece que Lacan no trabaja con el no ser, o sea, con una ontología negativa, sino que la acuña, el sintagma, falta en ser, es decir, una falta en cierto modo operativa y articulada a lo simbólico. Me parece que esa es la maniobra que él hace para escapar a ese problema, al problema de la ontología negativa. Y respecto a lo que vos preguntabas, Leandro, ahí yo en el último libro distingo entre doctrinas o disciplinas. Bueno, hay toda una discusión si es ciencia, si es disciplina. Me parece que ahí, al menos yo pienso, mi problema de trabajo son las disciplinas, lo que podríamos llamar disciplinas primarias, no disciplinas por ahí más secundarias o históricas. Por eso trabajo con lingüística, trabajo con lógica, con matemática o digamos, filosofía. Porque mi propósito es trabajar el núcleo duro de la doctrina del sujeto. Y ese problema que vos referís, bueno, yo no lo tengo pensado, digamos, o desarrollado, mejor dicho, al menos yo. Só para lembrar que a gente tem aqui 12 minutos para terminar, então vamos dividir a pergunta entre vocês duas. A pergunta não, a resposta. Então, tentando, juntar tudo. Eu acho que um ponto muito importante que eu me perguntei por que Lacan, quando vai no Seminário 11 falar de inconsciente, num capítulo intitulado O Inconsciente Freudiano e o Nosso, pensando uma diferenciação, ele traz o cálculo infinitesimal. Porque, por que falar de matemática? O Lacan ele não inventou a roda. Ele está inserido nas questões do tempo dele e há uma subversão nesse cálculo que é o seguinte. O cálculo infinitesimal ele demorou uns 200 anos para ser aceito. Porque ele é um cálculo que ele diz só há uma quantidade finita porque o que está produzindo isso é o sistema simbólico. Então, ele é um dos primeiros conceitos que apresentou uma possibilidade do tempo retroativo dessa operação. Então, a quantidade não é primeira, mais uma produção. Então, o cálculo infinitesimal ele é um conceito importante para pensar o inconsciente, porque é muito fácil substancializar o inconsciente. Isso tem implicações na nossa maneira de pensar a historicidade. Por quê? Porque a gente vai passar a olhar para essas presenças nos perguntando que sistema é esse que está os produzindo? Percebe? Então, quando a gente pensa o lugar da matemática, não é a matemática propriamente dita, mas foi a relação que esse conceito produziu. E foi de escândalo, porque o número não é igual a si mesmo. Na relação combinatória, existe uma relação de passagem, mas o cálculo infinitesimal ele coloca uma novidade, que é todo o sistema da passagem entre 0 e 1 está participando. Então, não tem nada fora. Não tem um fora da linguagem. A gente não recorre a isso. Porque, por melhor que seja a intenção, toda vez que a gente faz isso, a gente produz uma naturalização do S1 e isso dá problema. E aí, por que isso é importante? Porque o nosso olhar para a historicidade, como o trecho que a Luciana trouxe, vai mudar. O texto termina com a ideia de que a ontologia volta-se contra si como um problema em aberto.
a disputa pelo passado, pelo que aconteceu, é algo que se dá no presente. Saber disso importa e faz muita diferença. Então, é por isso que Lacan traz o cálculo infinitesimal como uma subversão desse simplismo do paradigma ausência-presença. Por mais que seja um modelo matemático, é algo que quebra a nossa tendência a enrijecer as coisas num simples positivo ou num simples negativo. Porque a negatividade agora, ela não está na minha decisão individual. Ela está posta na língua. E aí, quando a Alba traz o impasse na hora de se haver com a tradução, é olhar para a estrutura sem limpá-la demais, porque ela é complexa. E aí você vai nos conflitos. E aí você tem que pensar em implicação de fazer certas escolhas. Então, não é só um modelo, não é só uma abstração. É uma forma de produzir um outro paradigma. E aí, sim, por isso que eu posicionei esse trabalho entre a mesa 1 e a mesa 2. Porque ele não é nem a mesa 1 e nem a mesa 2. Mas ele é uma forma de fazer uma crítica à ontologia de maneira consequente. Então, tá bom. Bom, acho que vocês colocam muitas coisas para pouco tempo. Vou acelerar 2.0. Vou falar em 2.0. Quem não fala português me perdoa. Boto, o impasse, né? Alguma coisa de positiva e tal. Pois é. Vim dirigindo falando do meu trabalho, né? Dirigi 5 horas. Passei 5 horas assim com meu marido. Não está fechada essa conta, né? Não sei o que está faltando. Ele está tudo bem, está faltando. Você ainda está estudando, você ainda está pesquisando, mas não tem algum negócio aqui, olha, fica, né? Fica uma sensação assim, ó, esse estatuto aí não está legal. Mas tá em aberto. Por que está em aberto? Porque há poucas semanas atrás, a gente, no grupo que a gente está estudando a teoria do sujeito, a gente se deparou com uma curiosidade muito interessante, que é o Lacan nunca... procurem nos buscadores, tá? Estou falando sério. O Lacan nunca fala que o grande outro é incompleto. Nunca. Ele não usa o termo incompleto. Gente, cacei muito. Ele fala, ele não é completo. A gente falou isso daí, tem algum... Por quê? Porque ele nunca... Cara, ele fala muito. Foram décadas. Ele nunca falou incompleto. Não, ele nunca falou. Ele fala que ele não é completo. Mas nunca falou que ele é incompleto. Qual é a diferença? Se você fala que uma coisa é incompleta, você está falando que falta alguma coisa positiva. É uma positivação da falta. Está incompleto, tem uma peça e ela está faltando. Está incompleto, tem um lugar aqui. Não é completo, é uma outra coisa. Não é completo, está faltando nada, mas não é completo. E aí a gente volta para Gödel, eu vou voltar para Gödel, porque eu tenho estudado Gödel, para dar conta disso. Então, acho que é aí que tem uma diferença, sabe? Desse resíduo que parece positivo, mas não é exatamente positivo. Que é uma diferença entre incompleto e completo. Se a gente pensa em incompleto, a gente vai positivar essa falta. Se a gente entende a não completude a partir do teorema, né, da incompletude, o que o Lacan faz é uma não completude, a gente vai entender que não tem esse resíduo positivo, porque não é sobre essa estrutura faltosa, nesse buraco faltoso, mas é uma não completude estrutural. E aí é mais ou menos aí que eu estou no que você pergunta. Sobre o que o Felipe fala, meu Deus, deixa eu ver a hora. Sobre o que o Felipe pergunta, né, do panorama lá da ontologia, eu tenho uma resposta que é meio rebelde, Felipe, que é, mas o Lacan não falou muito. Assim, o Lacan falou muitas coisas há mais de meio século. É muito tempo. E, assim, depois do Lacan, a gente tem uma galera na filosofia. Vou citar o Badiou de novo. Por quê? Porque eu gosto da teoria dele, gente, me perdoem. Mas, sim, vou citar o Badiou de novo, que vai falar da ontologia. A ontologia é matemática. É depois de Lacan. E lendo Badiou e a filosofia de Badiou, eu volto para Lacan e falo, isso resolve alguns problemas que não estavam lá. Então, o Lacan não falou. Pena. Não, ele não falou algumas coisas. Gente, tem muito tempo que Lacan morreu. Sim, depois dele, né, a gente tem, por exemplo, o teorema da incompletude de Gödel. O Lacan usa. Mas ainda, né, é o que a Thaisa fala, assim, né, demorou muito para o cálculo infinitesimal entrar, de fato, né, entrar em vigor.
Porque, por exemplo, ele já estava lá em Newton. Olha o tempo que isso tem, gente. Demorou muito. Então, tem coisas que o Lacan ainda estava flertando e que nem agora está muito em alta ainda, né? Então, a gente ainda vai colher muitos efeitos. E eu acho que esse pensamento matemático, é um pensamento da nossa época, ele já entrou na filosofia e ele muda algumas coisas. Então, quando eu pego a teoria dos conjuntos, né, o teorema de Gödel, para pensar que a estrutura, principalmente do fim do ensino do Lacan, como, por exemplo, lá no seminário 20, né, quando o Lacan vai falar de um entre muitos, é dali, por exemplo, que o Badiou vai levar para a filosofia a ideia de que a ontologia é múltipla sem o um. Ele tira, inclusive, do Lacan. E eu acho que, depois dele, a gente também pode voltar para Lacan e fazer outra coisa com isso. Então, bom, né, sobre essa questão do panorama da ontologia, eu acho que a gente teve mais tempo do que o Lacan para pensar, porque algumas coisas já mudaram. E por último, a questão dos discursos, né, para a matemática não entrar neste lugar só matemático, um pensamento matemático, eu concordo com o pensamento deles, no sentido de, quando a gente vai para a matemática, a gente consegue tirar o conteúdo imaginário da coisa, né? E consegue ver uma estrutura mesmo, inclusive uma estrutura que, bom, por emissão de outridade, inclui história, inclui social, inclui cultura e inclui, inclusive, as culturas menores, né, nucleares, como a cultura familiar, a história familiar e o ambiente familiar. Então, quando a gente pega essa estrutura matematizada do Lacan e junta com o que ele vai falar da geracionalidade da linguagem, né, da estrutura familiar do sintoma, é muito difícil, a gente tem que querer muito. E os psicanalistas querem, mas é muito difícil, eles realmente querem muito ignorar as questões sociais, as questões de classe, as questões de raça, as questões históricas. Porque isso é plenamente possível a partir, inclusive, do pensamento matemático em Lacan. Né? Isso nos dá suporte, inclusive, para pensar essas referências. Mas é isso, gente. Eu falaria mais, mas acabou.